Olá, viajantes do Por Onde Andei Família, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Kelly. Eu sou o Rafael. E eu sou a Isabela. E hoje nós viemos aqui gravar esse vídeo para vocês que deixaram centenas de perguntas aqui no YouTube ou no Instagram sobre como foi nossa viagem de motorhome pela Califórnia, né? Vocês que estão pensando em fazer sua primeira viagem, que tem muitas dúvidas sobre como é alugar um motorhome, como que é dirigir. Então hoje nós viemos fazer esse vídeo para esclarecer essas dúvidas para vocês. E se você está chegando agora, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like e vamos pro vídeo. Rafael, acho que a primeira pergunta que todo mundo faz, o que a gente precisa para dirigir um motorhome nos Estados Unidos? Qual a documentação? A nossa carteira de motorista serve lá? Como é que é? Então, a nossa carteira de motorista serve lá, né, na categoria B, funciona, né? Eu tenho categoria B, eu só dirijo carro de passeio no Brasil. Você não precisa ter a carteira D, que aqui no Brasil é necessário para dirigir, por exemplo, caminhão, ônibus, né? Carros grandes, né? No Brasil precisa da carteira D. Lá nos Estados Unidos a carteira B, a regra lá é, se você tem a carteira B, um carro que acomoda até 7 pessoas, aí independente do tamanho, você pode dirigir. No nosso caso, especificamente, a gente alugou um motorhome que cabiam 7 pessoas, apesar de ser um carro enorme, um caminhão, é um ônibus, aquele carro enorme. A nossa carteira funciona, né? Só tem que tomar, obviamente, os devidos cuidados, porque dirigir um carro desse tamanho é muito complexo, né? Muito mais desafiador do que dirigir um carro de passeio comum. E lembrando assim que não é obrigatório ter a PID, né? A Permissão Internacional de dirigir lá nos Estados Unidos. Mas é recomendável, né? Porque a PID é uma tradução da CNH, né? Ela vem em várias línguas, ela tem uma data de validade. Então não é obrigatório, mas é sempre recomendável, porque no caso de algum problema, você seja parado pela polícia, você vai facilitar todo esse desenrolar, tá bom? Mas não é obrigatório. Então, Rafael, você começou a falar como é difícil dirigir um motorhome, né? No nosso caso, a gente alugou um C30, né? Que, como você falou, é um motorhome para até 7 pessoas. Ele tem 29 pés, se não me engano, né? De comprimento. E o que você achou? Você achou muito difícil? É difícil. É difícil, assim, quando você está dirigindo, é como dirigir um carro de passeio, mas tem alguns desafios, né? A gente atravessou estradas, por exemplo, no meio do deserto, onde tinha muita corrente de vento, e o motorhome, por ele ser praticamente um ônibus, né? Ele tem uma área muito grande. Comprimento, né? O entre-eixos é muito grande. É muito grande e a área dele é muito grande, então ele faz realmente uma parede para o vento, né? Então ele balançava bastante, então você tem que tomar, às vezes, alguns cuidados, andar um pouco mais devagar, principalmente nas curvas também, né? Então ele é muito grande para você manobrar. Então a gente passou por estradas muito sinuosas, de uma mão que vai, uma mão que vem, no meio das montanhas, com penhasco do lado. E muitas das vezes, assim, a curva era praticamente um 360, assim, você vinha pra cá e tinha que voltar ao contrário totalmente, assim, 180 graus. E a gente teve que manobrar realmente o motorhome, né? Ir e voltar, dar ré, porque ele não fazia a curva devido ao comprimento dele. E teve um parque que a gente foi... O Sequoia, que a gente foi por uma entrada... que a gente chegou na entrada que era mais próximo na rota que a gente estava vindo, e o rapaz na portaria não deixou a gente entrar porque o motorhome C30 não passaria nas curvas internas do parque. Né? Então a gente teve que dar uma volta, né? Gastamos mais 2 horas, 3 horas de estrada para poder ir pela outra entrada. Então, quando você for alugar um motorhome, talvez aí fique a dica também, se você precisa de um motorhome grande ou menor, isso facilita a sua vida nesse aspecto, né? Exatamente, porque tem a categoria, se não me engano, C25, que é para 5 pessoas,
depois a C30 para 7, né? E aí vai. E aí até uma coisa interessante, que a gente alugou o motorhome novinho. Era a primeira viagem dele. Quando a gente chegou na Cruise América, ele nunca tinha sido alugado. E engraçado que não tem a câmera de ré, né? Então é um caminhão daquele tamanho, não tem câmera de ré. Então é muito importante ter uma interação entre quem está dirigindo e uma outra pessoa para ajudar, principalmente porque, como o Rafael falou, não faz parte da nossa rotina dirigir caminhão, né? E embora as estradas, as coisas sejam feitas nos Estados Unidos para carros grandes, tem um desafio muito grande. Por exemplo, em São Francisco, né? São Francisco é uma cidade que é cheia de ladeira e muitas ruas o caminhão também não podia subir. Tem a placa proibido para caminhão. Por quê? Porque na subida você vai ficar entalado, vai raspar a parte de trás do caminhão e vai ficar entalado. Então, assim, não é impossível, dá para dirigir, principalmente se você tiver caminhos mais conservadores, não passar dentro de grandes cidades, né? Mas precisa de paciência e calma, mas dá para fazer sim. Uma estratégia que a gente usou, principalmente lá em São Francisco, em Los Angeles, cidades grandes, né? Onde a cidade é como as grandes capitais de qualquer cidade grande, né? Ruas estreitas, muito trânsito e não tem muito lugar para parar. Imagina um caminhão daquele você tendo que estacionar na rua. Isso foi um grande desafio para a gente também. Então, nessas grandes cidades, a gente optou por parar o motorhome aonde dava, né? Às vezes muito longe, né? E fizemos trajetos a pé, fizemos trajetos de Uber ou Lyft, né? Que é o outro aplicativo de transporte lá, porque não dava para se locomover. Então, quando a gente pega o motorhome e vai para esses parques estaduais, para o interior, né? Para essa rota que é muito bonita e tal, beleza, você consegue ir bem. Agora, quando você entra nas grandes cidades, é um desafio muito grande você estacionar o motorhome nesses grandes centros. Falar um pouco para vocês sobre a autonomia do motorhome. Como eu disse, o nosso caso foi um motorhome C30, né? Então a capacidade de água limpa dele é 151 litros, água esgoto 114, combustível 208 litros de gasolina, tá? Gasolina, não é diesel, então leve isso em consideração. Gás propano, o gás que você vai utilizar para cozinhar, para aquecimento também, né? Para aquecimento, é um botijão de 53 litros. E a eletricidade depende do gerador e da bateria. E aí até queria perguntar para o Rafael sobre o uso do gerador, que é uma coisa que as pessoas não falam muito. Exato. Então assim, o uso do gerador, quando a gente foi lá e alugou lá na Cruise América, o rapaz mostrou pra gente ali e tal. Então assim, você paga por minuto de uso. Então, se você ligar o gerador, a cada minuto que você ligou, você está contando lá um velocímetrozinho ali que você paga pelo minuto de uso. E eu achei assim, eu não me lembro o valor mais, mas eu lembro que era um valor meio caro, assim. Era $2, uma coisa assim. Eu achei meio caro. Então a gente evitou ao máximo e a gente conseguiu fazer todo o trajeto. Eu não liguei o gerador nenhuma vez. Então, enquanto o carro está andando, o dínamo ali, o próprio gerador do próprio carro, ele alimenta as tomadas, alimenta ali o carro, então você consegue ligar a luz, você consegue fazer tudo, e não precisa ligar o gerador. Quando o carro para, aí tudo para, menos as luzes, né, Tem algumas horas de autonomia, né, das luzes. A gente não sofreu com isso, mas a bateria, por exemplo, você quer carregar um celular, a gente espetava tudo ali na USB do próprio carro, como é um carro normal, um carro como qualquer um tem, então a gente ligava ali e carregava pela própria bateria do carro. Mas as tomadas só funcionam se você ligar o gerador ou quando a gente parou nos campings que tinha eletricidade, aí a gente ligava e aí tudo funcionava. Então é importante você tomar atenção quanto a isso. O micro-ondas, essas coisas não funcionam quando o carro está em movimento também, né? O gás propano a gente precisou abastecer, né? A gente abasteceu num camping no Coa, né? Chama Coa? Coa. Keia. Não, é Coa mesmo. Coa. A gente abasteceu no camping. Alguns campings tem a opção, quando você for fazer a reserva, você verifica lá. Então a gente usou bastante o gás, porque à noite fazia muito frio. Então a gente precisava ligar o aquecimento, né? A base do gás.
Então a gente precisou abastecer uma vez o gás. A gente utilizou todo que estava no motorhome, abastecemos uma vez e entregamos zerado, né? A gente entregou sem abastecer de novo, né? A gente entregou sem abastecer ou a gente abasteceu no Não, fim? acho que a gente não abasteceu, não. A gente entregou vazio. Não, a gente passou no posto e abasteceu. Não. É, a gente passou no posto. Ah, não, a gente abasteceu no posto. Porque É tem que verdade. entregar cheio, É, a gente abasteceu, A sim. gente tem que entregar cheio. Isso Tem alguns postos que abastecem, não é a gente próprio que abastece, né? Exato. Porque Mas- tem risco de explosão, né? Pelo que É. o rapaz falou pra gente lá, fica até num lugar reservadinho, com tranca. É. Aí o cara, ele mesmo vai lá, ele bastante. enche o propano. E o propano, ele serve para aquecer a água e para o fogão. Então a Isso. gente cozinhava bastante, então acabou que E a o gente aquecimento, gastava né, também. bastante gás, né? A gente passou ali quase 5 dias para abastecer a primeira vez, né? O propano estava no fim, aí a gente abasteceu, encheu, foi quando a gente parou no primeiro camping que a gente parou, que era Full Cup. Então, se você pensar em autonomia, e a gente usou algumas estratégias para poder economizar recursos, né? Então, principalmente água e o propano, que são dois recursos ali que você vai consumindo durante o tempo ali. Então, a gente levou ali 5 dias para poder ir para um camping, que aí tinha água, eletricidade e tinha o propano para a gente poder reabastecer e poder também limpar toda a parte do esgoto ali do Despejar, motorhome, né? despejar. Mas aí a gente fez ali também algumas estratégias ali de, parava num local que tinha banheiro, parava num Walmart, parava num restaurante, a gente usava o banheiro do restaurante, usava o banheiro do Walmart, enfim, das lojas. Então, depende muito aí de como você usa e o recurso para você ser mais econômico ou menos econômico, aí depende de cada um. Inclusive para tomar o banho, a gente não falou sobre isso, mas o banheiro é muito apertadinho, muito A gente apertadinho. mostrou nos E vídeos. sai né? água fria, uma hora sai água fria, uma hora sai água quente, mas o que mais sai é água fria. Então a gente usa mais, tipo, a gente parou num camping que tinha banheiro, então a gente parou o motorhome lá no camping, ia lá na casinha bem perto e usava o banheiro, mas nos outros lugares a gente tinha que usar o banheiro, o chuveiro lá do motorhome. Aí era bem difícil, ficava muito gelado, às vezes muito quente, não era normal. Então, se você vai pra ficar no motorhome, você tem que saber disso, que não vai ser tão confortável assim. É verdade. Tem que tomar banho de gato, Isso, rapidinho. Pum. O que a Isabela falou é verdade, assim. Tem que Fazer uma preparar. viagem de motorhome é muito legal, né? É muito gostoso você parar ali, que nem a gente andou pela Big Sur, você parar de frente pro mar, almoçar ali, fazer o seu horário, tudo. É muito bom, mas não é uma viagem que é pra todo mundo, tá? Não é. Se você gosta de conforto, não é uma viagem pra você, porque não tem conforto, não é fácil pra dormir, né? Às vezes você para, principalmente se você parar na rua, que nem a gente parou, tem barulho, pra tomar banho é muito difícil, porque o banheiro é muito pequeno, a autonomia é muito baixa, então se você for tomar banho demorado, se você for utilizar a água toda hora, o esgoto toda hora, você vai ter que parar no camping todo dia, você não vai sair do camping, Então- né? E o camping tem horário também, você não pode chegar tipo meia-noite, 1 hora no camping, então você tem que se programar sempre pra estar no camping durante o horário que eles vão estar recebendo vocês, que não é 24 horas, não é que nem hotel, ou então combinar com o camping deles deixarem autorizado pra você entrar, né? Então assim, não é uma viagem confortável, isso não é. Se você quer conforto, você tem que programar paradas em camping todos os dias, em campings Full Cup, que tem todas as facilidades. Aí você vai ter um conforto bacana. Se você quer uma viagem mais econômica, que nem a gente fez, você vai passar vários dias usando a estrutura do próprio motorhome, você tem que ser um pouco mais econômico e habilidoso nisso. Vai tomar um banho rápido, vai fazer a comida ali e tal, e vai comer bem. Você vai usar o aquecimento para ter uma noite mais quentinha, como a gente foi no frio, né? Ou se você for no calor, você vai ter que ligar ali o ar-condicionado gelado, você vai ter que usar o gerador. Então, você tem que colocar tudo isso na conta na hora de você fazer a programação da sua viagem. E também pra comer assim, ou você compra no Walmart ou você vai em algum restaurante. Não tem tantas opções que a gente tem do Brasil, tipo,
assim, arroz e feijão que a gente tem no Brasil, essas coisas. Então vocês têm que, tipo, que ou comprar na Walmart, que a gente fazia, né? Comprava no Walmart, levava pro motorhome e a gente fazia comida. Mas também, se você não quiser fazer essas coisas, você estaciona no motorhome, numa vaga que dá, e vai no restaurante e come. Como a gente queria não comer tantas coisas assim, então, cara, a gente comprou no Walmart, que as comidas eram até boas, e a gente fazia no motorhome. Uma coisa legal é isso, né? Você poder fazer as refeições do jeito que você gosta. Então a gente ia no Walmart, comprava salada lavada, carne, tudo que a gente gosta de consumir e podia fazer, né, do jeito que a gente gosta, sem ficar dependendo muito de restaurante. Claro que é gostoso uma hora ou outra você experimentar o restaurante, a comida é legal, mas dá pra economizar bastante nisso também e comer bem também, porque tem gente que às vezes não abre mão, né, do arroz e feijão todo dia, então também dá pra você agradar todo mundo. Uma coisa que você precisa levar em consideração é o combustível que você vai utilizar. O motorhome ele é a base de gasolina, né? Não é diesel. A gente também achou que podia ser diesel, mas é gasolina. E a gasolina é muito cara, né? Também, apesar de ser, acho que mais barato que aqui no Brasil, ainda é muito cara e a autonomia também é bem baixa, né? Então é um custo bem elevado, né, Rafa? Você anda muitos quilômetros com um tanque, mas como a Kelly disse, acho que no começo do vídeo, o tanque dele tem 200 litros. Então, assim, você faz percursos longos, porque tem muitos litros de combustível lá. Mas quando você para e você chega no limite e você para abastecer, é que você vê o peso da conta chegar, né? Exato. Então você pega lá, a gente... Era quase R$1.000 cada tanque, né? Eu lembro que eu falava, nossa, deu R$1.000 esse tanque. E outra coisa importante é você programar, não deixar o tanque esvaziar muito para encher, porque assim, diferente aqui no Brasil, que sempre tem posto de combustível na estrada, lá não é normal ter na estrada, então às vezes você tem que sair, entrar um pedacinho dentro da cidade para abastecer. Então assim, viu ali que chegou um quarto mais ou menos, já vai procurando um local para abastecer, para não ficar sem combustível na estrada. E quando a gente começou a planejar a nossa viagem de motorhome, a gente se deparou com vários termos diferentes, né? E eu separei alguns deles aqui para vocês, pra gente explicar o que significa. O primeiro deles é full hookup. Quando você vai reservar um camping, você vai se deparar com essa palavra. O que significa, Rafa? Full hookup é quando você tem todas as facilidades para você conectar o seu motorhome a água, esgoto e eletricidade. E aí você transforma realmente o seu motorhome em uma casa. E aí você para lá, e a gente parou em 2 campos que tinham full hookup e realmente você transforma o seu motorhome numa casa, e aí você tem conforto de uma casa, né? Porque aí a eletricidade está funcionando, todas as tomadas funcionam, você pode tomar banho mais demorado, vamos dizer assim, apesar de gastar lá o propano, mas você tem essa comodidade da água não faltar e você tem todas as comodidades. Ótimo. E o dry camping? Dry camping é quando você não tem nada, é só um estacionamento e você vai encostar o seu motorhome para passar a noite. Todos os parques nacionais que a gente foi, tem lugares para você parar lá e dormir lá. Todos eles, pelo menos que a gente passou, né? Todos que a gente passou, não posso dizer por todos, mas os que a gente andou, todos eram dry camping, né? Você pode dormir, passar a noite dentro do Parque Nacional, mas não tem acesso a nenhuma facilidade. Tem campings, né? Tem dentro dos parques estaduais que são dry e tem o full. Então você tem que olhar. Eu vou deixar aqui para vocês, ou aqui na descrição do vídeo, um site federal dos Estados Unidos, onde você pode verificar os campings e as facilidades que eles têm e, claro, tem diferença de preço. É recomendável já reservar com 6 meses de antecedência, que é super concorrido e o preço é muito mais em conta, tá? Além do full hookup, que é como o Rafael falou, completo, tem o dry camping, que é onde é só o estacionamento, mas é um lugar fechado e seguro, mas também tem o bunduking, eu acho que é assim que fala, bunduking, não sei se é exatamente assim. Bunduking é quando você acampa num lugar selvagem, numa área que não vai ter nenhuma infraestrutura, você simplesmente para o motorhome lá e passa a noite, tá? E também tem o free overnight, que é o que a gente comentou.
O Free Overnight você pode fazer no estacionamento de um restaurante que a gente fez. Como é que chama aquele restaurante que a gente passou a noite? Ah, é. Qual? Craig Barrel, se eu não me engano. Tem o livro, o link dele também. Tem um vídeo dele aqui também no nosso canal. A gente passou a noite nesse estacionamento desse restaurante. Qualquer um da rede, eles são abertos para você passar a noite no estacionamento deles. E aí, claro, né, eles fazem assim, você passa a noite para depois você poder ir lá e tomar um café. Eles oferecem um café da manhã americano, tradicional, maravilhoso. Então é free overnight. Alguns Walmarts, né? É free overnight. Então assim, eles não garantem segurança, eles não garantem nada. Você pode parar o motorhome lá e dormir, né? Posto de gasolina, que a gente dormiu também. Parada de caminhoneiro. Parada de caminhoneiro no Valley... Voltando para Las Vegas, quase chegando já em Las Vegas, a gente tava muito tarde, a gente achou um lugar onde os caminhoneiros pararam. Valley Wells. O Wells Valley Wells. A gente viu um lugar lá onde os caminhoneiros estavam parados para passar a noite, a gente encostou do lado e parou. Mas o grande segredo é esse, assim, se você vê outros motorhomes parados ou caminhoneiro parado, tá de boa, vai lá, pode parar e tá tranquilo. Também você pode encontrar essa frase, dump station. O que é dump station, Rafa? Dump station é quando você precisa somente esvaziar o esgoto do seu motorhome, e aí são lugares onde você pode fazer isso, pagando uma taxa. Exato. Eu cheguei a pesquisar, mas a gente não chegou a utilizar, mas tem alguns postos de gasolina que oferecem dump station, e os campings também. Às vezes você não quer passar a noite naquele camping, mas você pode ir lá e esvaziar o motorhome, né? Se você procura por dump station. Inclusive, tem vários aplicativos que a gente utilizou que você pode localizar. O ruim é que nem sempre eles estão atualizados, tá? Muitas vezes eles são colaborativos, esses gratuitos. Então você precisa pesquisar bem, às vezes no camping você não consegue entrar em contato. E assim, eles não costumam usar o WhatsApp que nem a gente aqui, então você tem que ligar, falar inglês, explicar pra pessoa. Mas eu vou deixar aqui também para vocês nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, o nome dos aplicativos que a gente utilizou. Algumas cidades onde a gente estava passando, alguns postos de gasolina tinham, e aí você vê a faixa, como é rota de motorhome, aí você vê a faixa lá, temos propano e dump station. Então, muitas vezes você, mesmo na estrada, você passando, você vê as faixas nos postos de gasolina, e você pode usar isso... os postos para fazer o esvaziamento do seu motorhome ou encher o propano, no caso. Em um dos nossos vídeos a gente mostrou como funciona, né, o motorhome, como ligar a água, o esgoto, o propano, aquecimento e tudo mais. Mas você vai se deparar com duas palavras também importantes, que é o grey water e o black water. O que significa? Quando você vai esvaziar o seu motorhome, tem aí um vídeo, a Kelly vai deixar os links aí embaixo aí para você ver onde é que isso aparece, mas o black water nada mais é do que a água que sai do vaso sanitário, né, do motorhome e fica armazenado lá num tanque, e o grey water é toda a água que sai das torneiras e que caem também num reservatório, e ele fica lá também reservado no motorhome, e aí tem uma estratégia ali na hora de você esvaziar o tanque que você precisa seguir para poder esvaziar corretamente, mas está aí no link, assista o vídeo lá que você vai aprender direitinho como fazer. Bom, pessoal, a gente tentou resumir aqui as principais dúvidas e perguntas que a gente recebeu aí de vocês que estão planejando a primeira viagem de motorhome. Assistam todos os vídeos aqui do nosso canal, são mais de 20 vídeos onde a gente mostra toda a nossa trajetória. A gente saiu de Las Vegas, depois a gente foi para o Sequoia National Park, Yosemite, São Francisco, a gente chegou até São Francisco, depois a gente desceu pela costa, né, pela Big Sur, a gente passou por Monte Rey, Santa Bárbara, Santa Mônica, fomos para Anaheim, conhecemos os parques da Disney, tem o vídeo dos 2 parques da Disney aqui no nosso canal. Depois a gente foi para Los Angeles, conheceu ali Calçada da Fama, o Observatório, aí a gente foi no parque da Universal também, né, onde tem o parque do Mario lá, o Nintendo World. Depois nós voltamos para Las Vegas, onde a gente foi no Grand Canyon, no Nelson Hospital, que é a cidade fantasma, conhecemos ali os arredores de Las Vegas. Então tem muita coisa bacana para você se inspirar em fazer a sua próxima viagem.
E tem outros vídeos também aqui no nosso canal sobre viagens no Brasil, nos Estados Unidos. Em breve vai ter da Europa também, uma viagem super bacana que a gente fez. E se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, né? Deixe seu like. E se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo como esse. Pra você não perder nenhum vídeo de viagem. Pra você que quer viajar. Então até a próxima. Tchau. Tchau.